Jair Bolsonaro convocou a militância para uma manifestação na Avenida Paulista domingo, dia 25. O pessoal não tem nada melhor para fazer? Segundo ele, é um protesto em defesa do Estado Democrático de Direito e da Liberdade. Ele foi lá, gravou um vídeo, botou nas redes sociais pedindo que seus apoiadores façam uma manifestação séria, disciplinada e pacífica, sem faixas, contra quem quer que seja. Quem quer que seja, nesse caso, pessoal, se refere ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito que investiga a ação de milícias digitais durante o governo do ex-presidente e também quem autorizou a Operação Tempus Veritatis, que investiga o Bolsonaro e o seu entorno político na participação de uma trama golpista contra o Estado. Mas, apesar desse tom super moderado, a gente sabe que o intuito do Bolsonaro é mais claro que o sol do meio-dia. Ele quer demonstrar força política e tentar intimidar o Supremo contra uma eventual prisão. Nós já falamos aqui que essa é uma das armas usadas pelo Bolsonaro para tentar se blindar. E tem funcionado. Se a sua popularidade não fosse tão alta, talvez os cuidados para um eventual pedido de prisão não fossem tão criteriosos como tem sido. Mas motivos a gente sabe que não faltam. Agora, levar uma multidão para a rua é a única coisa que ele pode fazer no momento para tentar evitar o inevitável. Agora, há uma semana eu diria que essa queda de braço com o Supremo seria uma aposta muito arriscada. Apesar de uma parte significativa da população concordar com a tese de que as investigações contra ele são uma perseguição política, o capital político do Bolsonaro é uma incógnita. Mas eu queria trazer um dado aqui para vocês. Uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, que foi divulgada no início do mês, mostrou que 42,2% dos entrevistados acreditam que as investigações contra o ex-presidente são uma perseguição política. Já 40,5% não acreditam nisso. Nesse mesmo levantamento, fala aqui que 57% dos entrevistados acreditam que o Lula, de fato, venceu as eleições, o que contraria esse discurso bolsonarista de que houve uma fraude. Veja, Bolsonaro ainda é muito popular, mas não dá de verdade para saber o tanto de gente que está disposta a ir para as ruas em sua defesa. Agora, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Esta semana, o presidente Lula e uma grande parte da esquerda deram um empurrão para que as pessoas saiam de casa. No momento em que o assunto deveria ser o depoimento do ex-presidente e dos generais também que participaram do seu governo, o que pautou o debate foi a declaração de Lula, que resolveu comparar as mortes na faixa de Gaza, resultado de uma guerra, ao Holocausto, que foi um projeto de extermínio. Vocês podem ter certeza de que Lula não conseguiu mudar uma única opinião sobre o conflito entre Israel e Hamas, mas jogou gasolina no fogo que alimenta parte da militância de direita e de extrema-direita, que andava bastante quieta, que estava bem morna, e que agora pode resolver engrossar essa massa de manobra que Jair Bolsonaro vai tentar reunir no próximo domingo. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal, deixa um like se você gostar do conteúdo, um joinha. Você que já é meu parceiro, obrigado por essa companhia e aproveita para fazer uma assinatura premium, porque esse ano a gente promete muita coisa boa, eu prometo novidade. Mas vamos embora falar sobre os riscos de Bolsonaro nessa aposta. Se tem alguém que adorou a comparação feita por Lula entre o Holocausto e as mortes na faixa de Gaza, foi Jair Messias Bolsonaro. Um depoimento marcado para hoje, quinta, já foi, né, sobre a sua suposta participação numa trama golpista, o ex-presidente deveria agradecer ao atual mandatário por ter ocupado a imprensa e monopolizado as redes sociais com tal discussão. Vai ter um monte de gente aqui falando sobre a mesma coisa. Bolsonaro chegou 10 minutos antes do horário marcado para o depoimento e saiu rapidamente, o que mostra que ele ficou em silêncio como já havia sido adiantado. E tudo indica que os outros investigados também optaram por ficar em silêncio, entre eles
o ex-ministro general Braga Neto, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, além de Mário Fernandes e Ronald Araújo Júnior, também militares. Nem no melhor dos sonhos o Bolsonaro poderia imaginar que justamente agora o Lula ia dar uma mãozinha ali na manifestação que está marcada para domingo. É uma aposta alta para o Bolsonaro por várias questões. E eu vou logo falando sobre o que pode acontecer de pior. O pior seria sua prisão preventiva. A Folha ouviu Cláudio Langroiva, que é professor de processo penal da PUC São Paulo, que diz que a mera convocação do ato feito pelo Bolsonaro é arriscada e que pode motivar essa prisão preventiva. E isso aconteceria, gente, porque o Bolsonaro é investigado pela possível participação em crimes graves contra a democracia. O especialista diz que o Bolsonaro é consciente de que existe um risco de violação da paz pública ao convocar essa manifestação. Porque foi isso que aconteceu em outras vezes, né, em outras convocações feitas pelo Bolsonaro, quando ele ainda era presidente. Entre 2019 e 2022, ele liderou uma série de protestos com críticas ao judiciário e uma delas foi durante a pandemia. A de 7 de setembro de 2021, na mesma Avenida Paulista para onde ele convoca agora os seus apoiadores, ele bateu de frente com ninguém menos do que Alexandre de Moraes e disse que não cumpriria nenhuma decisão proferida pelo ministro do STF. Isso gerou, vamos lembrar, uma crise tão grande que o ex-presidente Michel Temer precisou intervir, ajudou Bolsonaro a redigir uma declaração à nação, na qual dizia que não tinha intenção de agredir nenhum poder. A gente sabe que é mentira. Na prática, não adiantou nada, porque era óbvio que havia um tensionamento entre o executivo e o judiciário que caiu em desgraça no meio bolsonarista. A gente sabe até agora como é que o STF é tratado pelo bolsonarismo. O que o Langroiva, o professor da PUC, afirma é que essa nova convocação se relaciona com esse contexto anterior, em que essas manifestações, que são similares, teriam resultado no 8 de janeiro. Outro especialista ouvido pela Folha, Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, diz o seguinte, que a simples convocação do ato pelo Bolsonaro não pode ser motivo para uma prisão preventiva. Isso me parece um pouco óbvio, porque claro que o Bolsonaro tem direito à livre manifestação, mesmo sendo investigado por crimes de ataque à democracia. Democracia é uma maravilha, né? Mas tem dessas coisas. Até gente golpista pode aí se manifestar. Mas, sempre tem um mas, Bolsonaro poderia ser preso em flagrante se na manifestação ele promovesse uma incitação ao crime ou apologia de crime ou de criminoso. E nesse ponto, ele não tem controle do que pode acontecer. É aí que está o perigo. Se a manifestação for um sucesso de público, as coisas podem sair do controle. Bolsonaro pediu para que os manifestantes não levem cartazes contra ninguém e que seja um ato pacífico, mas quem garante? Quem controla a multidão? Olha o que os golpistas fizeram na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Será que era para ter sido daquele jeito? E é exatamente o 8 de janeiro que ameaça a mobilização de domingo e o sucesso do ato, em que o intuito de Bolsonaro é mostrar que ainda tem força, que ainda fará diferença nas próximas eleições. Os desdobramentos do 8 de janeiro ainda estão aí. Tem gente presa, tem gente sendo processada, que ainda pode ser presa. Quem tem juízo, gente, tem medo. E talvez não queira arriscar o próprio pescoço para tirar o pescoço do Bolsonaro da reta. Dessa forma, os apoiadores do ex-presidente podem não corresponder ao seu chamado. Se a manifestação for pequena, vai ser uma demonstração de fraqueza, de que Bolsonaro perdeu a capacidade de mobilização popular, ainda que seja por medo das pessoas de participar. Mas isso pode significar o seu fim político, ou pelo menos o começo do seu fim político, e um caminho aberto para sua prisão.